Bom dia, irmãos. Muita coisa para segurar aqui. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar de novo. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de nos reunir aqui em Teu nome. Obrigado pela oportunidade e liberdade que temos de ouvir Tua palavra, Senhor Deus, de expressar nossa fé, expressar nosso amor a Ti. Vem com Teu poder agora, com Teu Espírito Santo, toca nosso coração, toca nossa mente, Senhor Deus, para que a gente possa Te ouvir, e não apenas Te ouvir, mas entender o que o Senhor está falando conosco e tomar decisões que sejam da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. No ano passado, o pastor Kengo pregou sobre família. Nós estamos na série As Bases da Fé Holiness. E hoje nós vamos para o último estudo, que está aí, que vocês estão vendo, o Evangelho Integral. Quando ouvimos essa palavra integral, a primeira coisa, o que vem na nossa mente? Integral. Palavra da moda, né? Especialmente alimento, né? Aquela comidinha integral, arroz integral, pão integral, tá? Mas essa palavra tem outros significados também. Pode significar completo, total. Da palavra integral vem a palavra íntegro, e íntegro significa honesto, ético, verdadeiro. Então, quando vocês veem evangelho integral, a gente pode pensar nesses significados para o evangelho. Então tem um evangelho que não é integral? Bom, vamos lá, gente. Alimento integral é aquele que faz bem para a saúde, né? Nós temos aqui, pelo menos que eu conheço, duas nutricionistas. Uma é a minha querida esposa e a outra a pastora Liana. E sempre falando, precisa comer alimentos saudáveis, né? Alimentos que têm fibras, né? Tem pouca gordura, pouco açúcar. Então, o alimento integral é isso. Tudo isso faz bem à saúde porque nos mantém sem excesso de peso, sem colesterol alto, com glicemia baixinha, né? Mas o problema é que, no geral, esse tipo de alimento não agrada muito o paladar. Ou, às vezes, não tem gosto. Eu me lembro de uma bolacha, é uma bolacha, uma vez que a Lídia comprou, de arroz, aquele redondinho. Não tem gosto de isopor, né? Aí você é gostoso, falei, com uma sardela em cima, ficou uma delícia, né? Mas ele tem, acho que, 5 calorias e sacia. Eu levava para o Mackenzie, não com a sardela, né? Mas muitas vezes é isso. Agora eu quero que vocês pensem num delicioso hambúrguer de soja. Olha que delícia, gente. Agora comparem com aquele horroroso bife de picanha ao ponto. Tem até caldinho ali, gente, né? Aquela gordurinha lateral, assim, chiando, né? Acabou de sair da churrasqueira, né? Lógico que nós escolheríamos um hambúrguer de soja. Claro, né? Pô, que dúvida, nem precisa perguntar isso. Pois é, irmãos. Contrário do alimento integral, seria o fast food, né? A comida rápida. Mas fast food não é só, a tradução literal não é a comida rápida. Fast food é aquela comida cheia de gordura saturada, açúcar em excesso, aditivos químicos, mas saboroso. Dá prazer. Esse tipo de alimento nos deixa felizes, satisfeitos, né? Mas aí vem o médico e diz que essas coisas nos vão matando aos poucos. Tinha que ter um estraga-prazeres, né? Que coisa, gente. Vai provocando problemas que aparecem à medida que a gente vai ficando jovem há mais tempo. Quando a gente é jovem há menos tempo, você come, né, 20 hambúrgueres naquele bem gordurosão, não dá nada. Mas aí você vai ficando jovem há mais tempo, as coisas começam a aparecer. Então a gente pode pensar em evangelho integral como sendo um evangelho que faz bem. Saudável, é completo, ele é honesto, ele é verdadeiro. Mas, como alimento integral, será que esse evangelho
é insosso, não tem sabor, né? Não é agradável, mas faz bem para nós. Como seria esse evangelho? Esse evangelho integral? Paralelamente, será que haveria então um evangelho fast food? Que é agradável, saboroso, mas nos engana e nos mata aos poucos? Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar primeiro sobre o evangelho fast food. O que é que ele faz? Primeira coisa que eu creio que ele faz, ele leva a pessoa a fazer distinção entre sagrado e secular. Eu tenho a minha vida profissional, minha vida familiar, aí tem a minha vida religiosa. A gente separa. O evangelho fast food faz isso. Faz você separar as coisas. Não, peraí, agora não é hora disso. Agora domingo é dia de ir para a igreja. A gente até veste uma roupa de igreja, às vezes. Né? O evangelho fast food também, ele leva a pessoa a se satisfazer com algumas idas para a igreja, para cumprir a parte religiosa da vida. Não, temos que ter uma vida religiosa, não é? Então, vamos, de vez em quando a gente vai lá cumprir a nossa parte nessa vida religiosa aí. Tá? O evangelho fast food leva principalmente jovens, não exclusivamente, a focar em experiências emocionais, mais do que na cruz de Cristo. Aliás, a cruz quase nunca é citada. Eu tenho ficado triste com alguns, não todos, cultos de jovens que eu vejo em outras igrejas, e as famosas, já fui em vários cultos, em que eu só percebo a emoção. E a cruz de Cristo nunca é citada. E evangelho sem cruz, irmãos, não é evangelho, é fast food. Porque a cruz dói, a cruz não é agradável. O evangelho fast food é agradável, ele é saboroso, mas ele te mata aos poucos. A cruz nos faz viver. O evangelho fast food também leva a pessoa apenas a incorporar uma religião na sua vida. Não tem renúncia. Sabe o que é renúncia? É você abdicar, é deixar de lado normalmente aquilo que você gosta. Muitas vezes eu me lembro de uma música do Roberto Carlos, não sou fã dele, mas lembro de uma música, eu chamo ele de filósofo, porque ele tem uma música que ele fala que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. Se você pensar bem, tudo que satisfaz o corpo físico e as emoções são assim. Interessante, porque isso é fruto do pecado. O pecado leva a isso. O evangelho fast food também leva não altera o comportamento da pessoa. Então, como ela tem uma vida, que a gente chamaria de uma vida dupla, ela tem a parte religiosa e a parte da vida não religiosa, obviamente que o comportamento dela no trabalho não muda. Continua falando os mesmos palavrões, contando as mesmas piadas sujas, né? Às vezes fazendo as mesmas observaçõezinhas engraçadinhas para moças. Se são jovens, aqui eu falo para vocês que são do ensino médio, não muda nada, você continua lá levando advertência, porque você fez bagunça, porque você usou o celular na hora que não devia, porque você ficou conversando pra caramba enquanto o professor estava tentando explicar alguma coisa. Não muda a tua vida. No lar, continua tratando a esposa ou o marido não da forma que deveria tratar, com grosseria, com gritos. Esta semana, infelizmente, nós ouvimos, né, a notícia do fundador daquela igreja Bola de Neve. A esposa entrou com um processo de restrição, ele não pode chegar perto dela, por maus tratos. E parece que, segundo testemunhas, ele tratava a esposa aos gritos, na frente de outras pessoas. O que é isso? Não estou querendo cobrar nem apontar dedo, não é perfeição que a gente quer aqui. Mas o evangelho, se ele não for fast food, se ele for integral, ele muda a tua vida. Ele muda o teu comportamento. Pelo menos ele muda a tua intenção de mudança de comportamento. Você não pode ser igual ao que era antes. Não tem como. Se você entregou sua vida para Jesus, tua vida tem que mostrar mudança para quem está próximo de você.
O evangelho fast food leva, então, a pessoa a ter uma vida dupla. Ela, durante a semana, faz o que ela quer, pensa o que ela quer, faz as atividades que lhe agradam, e no fim de semana, coloca uma máscara de crente e vai para a igreja. O evangelho fast food faz isso. E a pessoa não vê nenhum problema, já que ela, na concepção dela, ela tem uma vida secular ou não sagrada e uma vida religiosa. O evangelho fast food faz coisas mais profundas. Ele faz a pessoa a ter a ilusão de que frequentar a igreja com regularidade, participar de trabalhos voluntários e até ter um cargo na diretoria são marcas de um verdadeiro cristão. Infelizmente. O evangelho fast food tem como objetivo agradar o ouvinte, não desagradá-lo, não espantá-lo. Eu já ouvi. Espera aí, gente, se a gente for falar assim duro, as pessoas vão se espantar, não vão querer vir para a igreja. Uma vez eu ouvi, assim, você está pregando, está aí a pregação de ontem foi muito forte, maneira, porque senão o pessoal vai achar que a gente é muito diferente deles. Aí eu falei, nós temos que exatamente isso. Se a gente for igual, vamos brincar de outra coisa. Para que gastar tanto tempo vindo para a igreja, fazendo as coisas da igreja? Não. Então, como é que o evangelho fast food faz isso? Evita de falar de coisas inconvenientes, como cruz, pecado, renúncia. Preste atenção, especialmente vocês jovens, quando vocês forem a algum culto, quando vocês estiverem vendo algum vídeo de YouTube, de cultos de outras igrejas, essas famosas, percebam se você vai ouvir, quantas vezes você vai ouvir a palavra pecado, cruz e renúncia. Talvez você não ouça nenhuma vez num culto de 2, 3 horas. O evangelho fast food não questiona os valores e os pensamentos do mundo. Não questiona. Inclusão aí, ou redesignação sexual. Não, tudo bem. Faz o que você quiser. Quando o evangelho, ele exatamente, Jesus veio para isso. Questionar os valores do mundo, questionar e confrontar. Não é simplesmente, não, tudo bem, ele faz o que ele quiser, eu faço o que eu quero aqui e tal. Isso vai nos custar alguma coisa? Claro que vai. Podemos ser presos, podemos ser processados. Se você for um jovem e começar a falar certas coisas, você vai ser deixado de lado, excluído. Mas isso é preço. E, aliás, a última coisa que o evangelho fast food faz é isso, ele não custa nada. Porque você não tem que fazer nenhum sacrifício. Nada. Basta você levantar a mão ou fazer uma oraçãozinha, você vira crente. Olha que coisa fácil. E aí eu tenho todos os benefícios de Deus para mim? Engano seu. Muitas vezes é isso que ocorre. Levantar a mão. Eu levantei a mão uma vez para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. É o início de uma caminhada que questiona toda a nossa vida. É o início de uma caminhada que nos confronta com o nosso pecado. Nos mostra quão podres nós somos, quão perversos, quão implacáveis. Esse é o início da caminhada. Paulo fala sobre a hipocrisia de alguns que se dizem cristãos. E, finalmente, nós vamos abrir um pouco a Bíblia aqui. E ele fala isso em várias passagens. A primeira delas é essa aí, ó. Tito, capítulo 1, versículo 16. Eu não tenho o versículo projetado aqui. Se você não quer abrir a Bíblia, não tem problema. Basta você ouvir. Essa Bíblia é nova, gente, está cheia de página colada, então às vezes é difícil pegar. Para passar uma pagininha, você tem que dar aquela, às vezes, molhadinha no dedo, né? Tito, capítulo 1, versículo 16. Tiraram da minha... Não. Afirmam
Tem que ver um pouquinho o contexto, né? Um pouquinho antes. Pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Afirmam que são crentes, mas negam isso por meio das suas atitudes. Isso nos faz pensar, irmãos, quantas das nossas atitudes mostram que nós realmente somos discípulos de Jesus e quantas das nossas atitudes mostram o contrário? Momento que a gente pode aqui pensar um pouco. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo também fala sobre esse tipo de pessoa. 1 Timóteo 5,8. Diz assim. Espera aí, acho que eu errei aqui. 1 Timóteo 5,8 não diz... tá, é isso mesmo. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, aqui é a família, se uma pessoa não cuida bem da família, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Que palavra dura! O Paulo está falando para crentes aqui, ou aqueles que se dizem crentes. Se aquele que se diz crente não cuida dos seus irmãos, e especialmente da própria casa, da família, e aqui percebam que não é o homem, é a pessoa, pode ser a esposa, pode ser os filhos. É pior do que o descrente. Negou a fé. Palavra muito dura, irmãos. Mas uma palavra que nós precisamos ter no coração. E a última passagem em que Paulo fala sobre isso está em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago. Parece que tiraram o Tiago da minha Bíblia. Tá depois de Hebreus, tá, gente? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aí. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta, suas atitudes. Quem aí que se diz sábio e inteligente? Nas coisas de Deus, podemos dizer isso. Mostra isso. Como? Mansidão, sabedoria, boa conduta. Então, irmãos, esse é o Evangelho Fast Food. Vamos agora dar uma olhadinha no Evangelho Integral. Eu deixei por último para a gente ficar com o Evangelho Integral, tá? Se eu invertesse, a gente ia ficar com essa palavra aí dura, né? Há esperança para nós. O Evangelho Integral, irmãos. Mas antes da gente ver as características, nós vamos abrir a passagem que eu considero marcante, que é Atos capítulo 2, versículos de 42 até 47. Muito conhecida, já falei também várias vezes dela, é como vivia a igreja primitiva, logo depois que Jesus subiu ao céu, como é que essa igreja vivia, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, primeira coisa que a gente nota aqui, como é que eles viviam? Eles eram constantes na palavra. Leitura. Se você não tem o hábito, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, isso é um problema, porque ela é o alimento integral, sólido, que vai fazer bem para a nossa saúde espiritual. Só ficar ouvindo pregação de domingo não é suficiente, querido, para te alimentar. Não é suficiente. Então, primeira coisa, eles perseveravam, quer dizer, perseverar é não desistir, é o tempo todo. E na comunhão, estavam sempre com os irmãos na fé,
Sempre. Não era com uma coisa, só de fim de semana que eu tenho a minha vida lá na igreja, mas o resto da semana eu tenho uma outra vida. Não é nada disso. Claro, você vai ficar todo dia vindo para a igreja, né? Não é assim. Mas a comunhão tem que ser constante. Em cada alma havia temor. Ué, temor de quê? Que temor é esse? Temor é medo. Medo e temor tem uma ligeira diferença, né? Em algumas passagens fala que o temor a Deus é sabedoria. Temer a Deus. E a Bíblia diz que até os demônios temem. E além de temer, eles tremem, né? Tem um Rzinho a mais aí. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Havia ali milagres. O Espírito Santo estava no meio daquelas pessoas. Nós já falamos aqui sobre vida no Espírito. Que mais que eles faziam? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos pensar. Ninguém trabalhava, ficava o tempo todo dentro de um lugarzinho lá, 24 horas por dia? Claro que não. Havia profissionais ali, lógico, eles tinham que trabalhar. Mas eles, mesmo quando não estavam fisicamente juntos, eles estavam orando um pelo outro. Isso para mim significa estar junto. Ter tudo em comum. Esse tudo não é apenas a fé, mas objetivos, alvos em comum. Não havia discordância. Provavelmente havia. Mas não havia fofoca. Não havia falar mal pelas costas. Ações práticas. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então a questão ali não era só uma vida religiosa, espiritual. Havia uma preocupação social com o bem-estar. Espera aí, tem família aqui que não vai comer. Não, vamos dar um jeito. Não era apenas uma vida eclesiástica, uma religiosidade. Vida simples. E na nossa sociedade, irmãos, na nossa igreja, muitos de nós têm tanta preocupação em querer ficar tranquilo materialmente. Cuidado. Não há nenhum problema em você querer ganhar dinheiro, desde que você ganhe com uma mão e dê com a outra. Você não queira acumular para si bens. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Bom, eles eram ali perto, né? Então, acho que toda noite, depois do trabalho, eles iam se reunir no templo. Partiam pão de casa em casa. Faziam lá o motiori, né? Cada um levava um pouquinho, ninguém passava fome. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que é coração singelo? É interessante, viu, quando você estiver lendo a Bíblia. Agora, antes a gente falava, pega um dicionário, mas hoje o Google é teu amigo. Você não sabe exatamente o que significa uma palavra? Bota no Google lá, velho. Ele vai te dar o significado. Vai esclarecer tanto. O que é coração singelo? Já pensou nisso? O que é um coração singelo? O que é singelo? É um adjetivo. Singelo é simples, não orgulhoso, que não se acha. Coração submisso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre especialmente esse último versículo, mais para frente. Então agora nós vamos ver algumas características desse evangelho integral. O evangelho integral muda a vida da pessoa toda. O casamento dela tem que mudar se ela for casada. Se estiver namorando, esse namoro vai ter que mudar. Os relacionamentos em geral, com pais, com filhos, com colegas, com amigos, muda a maneira de falar. Se a pessoa é aquela que de 10 palavras, 11 eram palavrões, essa maneira de falar tem que mudar. Se a pessoa tinha o costume de falar mal das pessoas, essa maneira de falar tem que mudar. Nós vamos ler aqui, vamos ler bastante, cada um deles nós vamos ler um versículo, pelo menos um. Mas aqui eu quero ler 3. Vamos abrir a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Não foi uma boa ter trazido essa Bíblia fininha aqui, mas tudo bem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 14 até 19. Vamos lá. Começa assim. Como filhos obedientes, como crentes que vocês acham que são, dizem que são, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, antes de se converter. Não viva mais do jeito que você vivia antes, com aquilo que você gostava muito antes. Quando ainda estavam na ignorância. A ignorância do quê? De que muitas das coisas que a gente fazia antes era pecado e não agradava a Deus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, aí vem aspas, né? Porque é a palavra de Deus, o próprio Deus falando, sejam santos porque eu sou santo. Como eu sempre falo, não pode ser Palmeiras, Corinthians, nem São Paulo, tem que ser santos. Brincadeira, gente. Percebem aqui? Não tem aqui meia palavra. Ah, não, mas isso depende da interpretação. Gente, aqui está muito claro. Você tinha uma vida antes de se converter. Você se converteu, entregou sua vida para Jesus, tem que mudar. Em tudo. Sejam obedientes a Deus. Vamos ler mais uma, porque essa é uma passagem que eu gosto muito dela. É Romanos 12. Ela também é muito clara. E fala muito fortemente para mim. Romanos 12, versículo 2. Fala no versículo 1 sobre o que é culto, o que Deus entende por culto, mas esse 2 aqui fala assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo para a profissão? Você sabe, se você é um profissional, você sabe qual é o padrão. Qual é o padrão do mundo para o casamento? Você sabe. Qual é o padrão do mundo para o namoro? Vocês sabem. E aqui Paulo fala claramente, não vivam conforme esses padrões. Pelo contrário, aí tem um mas aqui adversativo, que questiona o anterior. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós temos que ter mente nova. Como é que essa mente vai ser renovada? Pela palavra de Deus. É ela que muda a nossa mente. Por isso que nós precisamos dela. E ainda tem um bônus. Quando Deus transforma a sua mente, aí, para quê? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo quando, como a Sara compartilhou aqui, as coisas aconteçam do oposto que a gente esperava. Mas essa confiança de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ainda que a gente olhe, Senhor, onde é que está a coisa boa, onde é que está a coisa agradável aqui, onde é que está a perfeição nessa vontade sua aqui, Senhor. Mas nós podemos ter essa fé. E agora uma palavra para os jovens. 1 Timóteo 4,12. Se você se considera jovem, essa palavra é para você. Mas eu considero, é especialmente para os jovens, mas eu considero para todos nós. Porque, afinal de contas, eu sou jovem há mais tempo. Então, isso é importante, porque eu não posso ficar, tá vendo, jovem? Ó, como é que vocês têm que ser aqui. Não. Era para um jovem, foi para Timóteo, mas é para todos. Capítulo 4, versículo 12. Paulo fala assim. Espera aí, que aqui pulou para o 13? Não. Ninguém despreze você por você ser jovem. Aqui está no imperativo, mas é óbvio que a ordem não é para que Timóteo não permita que alguém o despreze porque ele é jovem. Não é isso. Não deixe que esse desprezo te atinja. Como é que você vai evitar esse desprezo? Ou aquela coisa, não é jovem, né?
ainda tem muito que aprender. Como é que você evita isso, Timóteo? Paulo diz aqui, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Quem são os fiéis? Todos os crentes. Na palavra, naquilo que você fala. Na conduta, no seu comportamento. No amor, na maneira como você trata as pessoas. Na fé, na maneira como você se relaciona com Deus. Na pureza, na tua vida moral, sexual. Agora, olha só. Paulo fala aqui, seja padrão dos fiéis. E quem está fora? Se você tem que ser padrão para os da igreja, para os de fora você tem que ser padrão 2 vezes. Muito mais do que para a igreja. Porque senão você vai ouvir aquela, você se diz crente, mas olha o que você faz aí. O evangelho integral leva a pessoa a testemunhar àqueles que não conhecem Jesus. Parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas da escola. E é interessante, tem uma frase, eu acho que talvez o Edu lembre dessa frase, eu não lembro quem é o autor. Sempre que possível, assim, pregue sempre o evangelho. Se for necessário, use palavras. Porque palavras você fala e é fácil falar. Agora, quando você prega o evangelho com as suas atitudes, isso marca as pessoas. O evangelho integral leva a pessoa a querer justiça, a lutar por justiça, especialmente para os menos favorecidos. Vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Obras aqui está bem amplo, no sentido bem amplo, inclusive obras sociais. Uma equipe aqui da igreja está indo para Rio Grande do Sul para ajudar aqueles que ainda estão sofrendo muito lá. Isso é obra. Mas as suas atitudes em relação àqueles que não conhecem a Jesus também é obra. Que você não está só falando. O evangelho integral leva a pessoa a orar e ler a Bíblia constantemente. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem sem cessar. Não para de orar. Você está no trânsito, ora. Você está no ônibus, ora. Você está comendo, ora. Orem, falem com Deus, sem parar. O evangelho integral leva a pessoa a querer fazer discípulos. E a passagem marcante em relação a isso são as palavras de Jesus em Mateus 28. A partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou para os discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Aqui Jesus diz o que temos que fazer discípulos, e diz como. Ensina as pessoas a guardar o que eu ensinei. Qual é a melhor maneira de você ensinar alguém sobre algo importante? É você fazendo aquilo que você ensina. Discipulado é envolvimento de vidas. Não é só um estudozinho bíblico uma vez por semana, não. Tem que haver envolvimento de vidas. Tem que haver compromisso. Tem que haver transparência de vida um para o outro. Isso é discipulado. Eu deixei 2 itens para o final, diferente aqui no PowerPoint, porque eu considero especialmente importante nos dias atuais. O
O Evangelho integral questiona os valores do mundo. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso. Não é simplesmente aceitar, não, tudo bem, o cara não é crente, tudo bem, deixa ele pensa assim, não tem problema. Tem problema, porque a Bíblia diz que tem problema. Não é a tua opinião. Na minha opinião, como ser humano, cada um faz o que quer, e eu não questiono ninguém. Mas na opinião de Deus, se eu me entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho que questionar as pessoas. Pois é. É lógico que cada um pensa o que quer, mas é importante lembrar que há consequências. E a gente tem que questionar e alertar as pessoas sobre as consequências. Ninguém pode obrigar ninguém a mudar, obviamente que não. E a última, gente, o Evangelho integral custa muito caro. Custa seus planos, custa sua vontade, custa seus desejos, custa sua família, custa sua profissão. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Vocês já sabem, porque a gente já pregou sobre isso. Lucas capítulo 14. Versículo 33. Palavra dura também. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não tem jeito, né? Não escapou nada. Esse tudo é tão abrangente. Esse tudo é tão tudo. Se você não está disposto a renunciar a tudo que você tem, incluindo família, para os pais, seus filhos, não pode ser meu discípulo. O Evangelho integral custa caro. Muito caro. Porque o preço pago foi muito alto. Custou o sangue de Jesus. O próprio Deus mandou o seu Filho, porque não tinha outro jeito de nos dar uma esperança de salvação. Porque o que nós merecemos? Só uma coisa, não merecemos ser felizes. Você não vai ver na palavra de Deus nenhum versículo dizendo que nós merecemos ser felizes. Nós não merecemos ser bem-sucedidos, nós merecemos inferno, irmãos. Porque nós somos pecadores. Por isso Jesus teve que morrer. Não tinha outro jeito. O Evangelho integral custa caro. Muito caro. Cristianismo, irmãos, não se resume a frequentar reuniões na igreja, mas é a viver a prática dia a dia do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Não são rituais, nem cerimônias, nada disso. Isso não interessa. É vivência e prática com Jesus. Jesus precisa ser o único sentido, o único propósito das nossas vidas. E a nossa marca como discípulos é lutar pelos princípios da palavra de Deus, fazer valer os princípios da palavra de Deus. Para ser discípulos bem-sucedidos, precisamos depender de Jesus em tudo. Todas as coisas. Não somente isso, mas ter mente, caráter, temperamento de Cristo. Ele deixou exemplo. Também é nosso dever zelar pelo bem-estar social. Nós vivemos num país com índices absurdos de desigualdade, de pobreza, por exemplo. Isso tem que nos levar a um estilo de vida simples. Porque o padrão do mundo é acumular. Esse é o padrão do mundo. Ficar rico. Mas o padrão bíblico não é esse. E esse estilo de vida simples tem que ser baseado em generosidade, irmãos. Sem ostentação. Sem busca primária por dinheiro e bens materiais. E todos nós somos tentados a isso. Não tem nenhum que possa dizer, não, eu não sinto nenhuma tentaçãozinha nesse sentido. Não é verdade. Todos nós. Todos. A gente tem que se perguntar, o que a gente pode fazer para... Como que a gente pode contribuir para diminuir essa desigualdade? É simplesmente falar, isso aí é problema do governo. Bom, você pode até pensar assim, mas você botou um governante lá, então vai cobrá-lo. Você votou. Cobra. Pelo menos. Não é?
A missão que Jesus deu aqui em Mateus 28, né, fazer discípulos de todas as nações, muita gente pensa, isso aí é um grupinho que é chamado para ser missionário em outro país, é para eles. Mas não, todos nós somos chamados a fazer discípulos. Você não precisa ir para outro país. Você tem lá o seu trabalho, você tem um grupo de amigos, né? Todo cristão é chamado para seguir a Jesus e se comprometer com a missão de Deus no mundo, que é pregar o Evangelho. Esse é o objetivo. Se o objetivo principal das nossas vidas não for esse, a gente está fora do alvo. Temos que pedir que Jesus nos ajude. Os dons do Espírito Santo são dados para isso. Não para a gente se vangloriar, para a gente achar que, nossa, como eu sou abençoado. Não. É para edificar a igreja, para que a igreja seja mais eficiente, para que a gente seja mais eficiente na pregação. Aí, quando eu estava preparando o estudo, eu me lembrei de José, lá do Egito, né? O José, lá do Velho Testamento. O irmão caçula, né, de Jacó, foi vendido pelos irmãos, porque deu uma treta lá, depois vocês podem buscar saber o que aconteceu lá com José. E aí José é vendido como escravo, e ele vai parar na casa de um cara importante, chamado Potifar. E pelo jeito, José era bonitão. Porque ele chegou, a mulher do Potifar já botou o olho nele. E ficava sempre falando, José, estou aqui à disposição, o Potifar saiu, vamos lá. Vamos dar uma transadinha aqui. Mas José se manteve firme. Diariamente ele recusou oferta. Aí teve uma vez que ela agarrou José. E ele, para se livrar dela, as roupas acho que eram folgadas naquela época, né? Ele deixou as roupas na mão dela, saiu peladão. Porque se ele ficasse lá, talvez ele não conseguisse resistir. José foi íntegro. Não traiu o seu senhor. Quando ele foi governador, ele foi tão eficiente que ele se tornou governador do Egito. Era uma crise de uma fome absurda. Olha só, ele não se aproveitou disso para enriquecer, não criou caixa 2, não abriu conta no exterior, não desviou alimento para favorecer sua família. Tinha todo o poder na mão, não fez nada disso. Nós estamos falando aqui de um personagem, de uma pessoa do Velho Testamento, antes de Jesus. Esse cara viveu o Evangelho integral. Tratou dos egípcios com dignidade. Quando a gente leu Atos, capítulo 2, né, como a igreja primitiva vivia, e a Bíblia conta que em Antioquia, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi lá. E, gente, eles foram chamados de cristãos não foi porque eles colocaram uma placa no lugar onde se reuniam, escrito assim, reunião de cristãos. Não. Eles foram chamados de cristãos porque esse significado era pequenos cristos. Pessoas que conheceram Jesus e viram nesses discípulos as mesmas características. Foi por causa da atitude, porque as pessoas estavam observando. E aí vem uma pergunta para nós. Quando as pessoas olham para nós, elas nos veem parecido com Cristo? A ponto de nós sermos chamados cristãos mesmo? Eu queria ler um último versículo. Tiago, capítulo 4. Versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, numa versão diz, mente dividida. Sabe o que é mente dividida? Tem uma vida secular, uma vida não sagrada e uma vida sagrada. Mente dividida. E vocês, né, são indecisos, não sabem? Purifiquem o coração. Aí continua no 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Então, irmão, não estou aqui apontando o dedo. Por favor, não é isso. Palavra de Deus para nós, por causa da misericórdia dele. Nós, e eu me incluo,
Nós temos essa tendência de separar as coisas. Não, agora eu vou deixar de ser crente um pouquinho para... Né, o cara bateu no meu carro ali, como o Serginho falou, já vou sair, falando, né, seu isso, seu aquilo, você não vê não. Nós temos essa tendência. Faz parte da nossa natureza. O chamado cristão é para que todas as dimensões da nossa vida sejam santificadas. A vida toda. O evangelho integral é se conformar, tomar a forma dos planos de Deus para a nossa vida. Os nossos planos, se eles também estiverem nos planos de Deus, serão estabelecidos. Mas se não, teremos que renunciar a eles. Estamos dispostos? Não é fácil, não. O sacrifício de Jesus por nós foi tão imenso que, para mim, pessoalmente, a única resposta lógica, sensata, aceitável, é glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Mostrar às pessoas que eu sou grato a Deus. Se alguém perguntar, por que você é cristão? Por causa da misericórdia de Deus. Eu não tenho como agradecer, então por isso eu sou cristão. A minha resposta lógica é só essa. E por último, irmãos, o Senhor não está interessado na nossa religiosidade e nem em cristãos de meio período. É período integral. Cristãos de período integral. Também, irmãos, o Senhor quer discípulos comprometidos, dispostos a dar tudo para Ele. É um processo. É passo a passo. Não é de uma vez. Às vezes a gente avança um passo e dá 2 para trás. Mas se a gente continuar, o Senhor vai dar essa força para a gente avançar cada vez mais. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia para conosco. O Teu olhar é sempre de amor, nunca é de acusação, Senhor. Então queremos nos prostrar diante de Ti agora. E dizer que nós precisamos da Tua misericórdia. Precisamos da Tua compaixão, do Teu amor. Precisamos da Tua salvação. Precisamos do Teu entendimento. Precisamos da Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia deste povo que se reúne aqui. Do pessoal que está em casa assistindo. Alcança com Teu poder, com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, sempre em direção a Ti. Ajuda-nos a ouvir Tua voz quando a gente der aquela vacilada, der uma desviada. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz para voltar a ficar debaixo da Tua mão poderosa. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Agradecemos a mensagem.